irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Graças a Deus, estamos aqui reunidos nesta hora de culto, de celebração, para adorarmos ao nosso Deus. Como o pastor já pré-anunciou hoje pela manhã, nós vamos continuar as nossas exposições no livro do profeta Ageu. No mês passado, nós tivemos, acho que um domingo a mais, né? Então deu a impressão que faz tempo que a gente não fala em Ageu, né? Mas vamos continuar hoje. Então, sem mais delongas, sem mais demora, abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Nós vimos no culto que eu preguei, da última vez, do capítulo 1, o capítulo inteiro a gente expôs, né? E nós aprendemos como Deus encorajou o povo de Israel na reconstrução do templo. Eu tenho indicado para os irmãos, está sobrando o microfone aqui, pode cortar um pouco do agudo. Eu tenho indicado para os irmãos que o livro do profeta Ageu é conhecido como um dos profetas pós-exílicos, assim como Zacarias e Malaquias. Ele escreve exatamente para o povo de Israel que estava retornando do exílio para a terra prometida. E diante dos desafios que eles estavam enfrentando, o Senhor então levanta esses 3 profetas para encorajar o povo na reconstrução do templo. O que estava acontecendo aqui, estou falando isso para recontextualizar os irmãos, é que o povo estava construindo as suas próprias casas, preocupado com os seus próprios pertences, com os seus próprios afazeres, e deixando a construção do templo em segundo plano. Então Deus levanta esses profetas para reestimular, para reencorajar o povo a priorizarem o templo no que diz respeito ao seu empenho e às suas atividades, e assim Deus supriria as necessidades deles. O texto diz que eles estavam enfrentando problemas na área econômica, exatamente por não priorizar a Deus. Eles estavam juntando os seus dinheiros, os seus pertences, os seus bens, tudo num saquetel furado. Exatamente porque a prioridade deles era deles mesmos, do povo, e não da glória de Deus. E Deus então levanta o profeta para encorajar. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 a partir do 1º verso, que diz assim: No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus, e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Todo mundo conhece essa parte, né? Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, nos ajude, nos dê reverência, nos dê um coração aberto, nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Me ajude, Senhor, a pregar com fidelidade. E nos ajude, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes das Tuas palavras. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro quando eu tinha cerca de 14 anos de idade, ou menos, mais ou menos nessa faixa etária. Minha mãe, ela havia decidido mudar de cidade por razões que até hoje eu desconheço. Mas nessa época, uma coisa eu me lembro bem. Eu fiquei bastante assustado com essa ideia de mudar de cidade. E lá estava o pequeno Bruno,
Havia mudado de uma pequena cidade para uma outra cidade pequena, deixado seus amigos, o colégio e tudo aquilo que ele valorizava para trás, para iniciar uma nova vida, um novo lugar, em um lugar absolutamente desconhecido. Eu me lembro também que alguns, entre aspas, amigos, haviam me dito que a cidade para onde eu estava me mudando era um lugar em que eu não encontraria nada de bom, o que me deixava, nessa época, bem angustiado. E para piorar as coisas, nessa época, eu estava adiantado no colégio. Isso significava que eu não só, na minha sala de aula, na minha nova escola, eu encontraria pessoas que eu nunca vi na vida, mas pessoas bem maiores do que eu. E para um garoto, isso é extremamente ameaçador. Isso implicava que eles eram maiores, né? Até porque eu sou baixinho por natureza. Enfim, chegou o primeiro dia de aula. Eu estava completamente assustado. Como eu enfrentaria aqueles que na minha mente, os irmãos sabem, a minha mente é muito criativa. Eu imaginava essas pessoas como monstros, como brutamontes, que de alguma maneira iam me amarrar de cabeça para baixo na sala de aula. Mas eu pensei em uma solução. Eu não vou sozinho. Pedi para minha irmã mais velha me acompanhar no primeiro dia de aula. Pelo menos até a porta da escola. Eu sei que isso é bobeira, mas eu estava com muito medo nessa época. E o que me confortou foi a resposta dela. Ela disse assim para mim: eu irei com você. Eu sei que a ilustração talvez seja um pouco imperfeita, mas essa frase da minha irmã é exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto. Eu irei com você. Deus está dizendo para o povo de Israel: vocês não estão sozinhos diante desse desafio que vocês têm pela frente, que é a reconstrução do templo. A ideia dessa passagem é mostrar como a promessa de Deus, Deus está prometendo dar companhia aos judeus na reconstrução do templo. Nós vamos estudar isso aqui por diante. Eu acho que ainda está sobrando, Natan. Veja, o templo, meus irmãos, era um dos grandes marcadores na relação de Deus com a nação de Israel. Haviam 3 grandes, pode tirar o médio, tirar o agudo. Haviam 3 grandes marcadores na relação do povo de Israel com Yahvé: o templo, a Torá e a terra em que eles habitavam, haviam recebido como promessa de Deus. Israel não se entende como nação se não estiver o templo construído, a Torá para eles poderem estudar e a terra para eles poderem habitar. Por isso, até hoje, a nação de Israel deseja a reconstrução do templo, porque o templo era um grande marcador dessa relação pactual da nação de Israel com o povo, ou da nação de Israel com o Deus Yahvé. Por isso, meus irmãos, a centralidade do templo no livro de Ageu. Deus estava, nesse texto aqui, nos textos que nós estamos estudando, de fato preocupado com a sua casa. Deus estava preocupado com a construção da sua casa, onde ele habitaria. E nós vamos ver aqui 3 lições básicas nesse texto que mostram como a promessa de Deus estava envolvida na reconstrução do templo, o antigo templo de Salomão e agora conhecido como o templo de Zorobabel. E a primeira lição que a gente vai aprender vai dos versos 1 ao verso 4. E nós vamos aprender aí, se você tiver caneta você pode anotar, que a promessa de Deus em acompanhar o povo na reconstrução do templo não anula o esforço humano. A promessa de Deus em acompanhar o povo na reconstrução do templo não anulava o esforço que o povo de Israel deveria empreender na reconstrução do templo. Eu falei para os irmãos em um outro sermão que havia, inclusive, um mito entre os judeus de que o templo de Jerusalém poderia ser reconstruído de maneira miraculosa por causa da profecia de Ezequiel capítulo 37, em que Deus diz:
ou dá ali as medidas de um templo para o povo de Israel. Eles acreditavam que o Espírito de Deus, de maneira miraculosa, ia fazer o templo surgir do nada. Mas não é bem isso que nós encontramos nessa passagem. Por várias vezes aqui, os irmãos vão observar, Deus exige que o povo se esforce. Vamos observar aí na passagem. O verso 1 inicia mais uma vez, como no capítulo 1 que nós lemos no último sermão, com informações que garantem aí a veracidade dos fatos narrados por Ageu. Ele dá uma data aqui, no 7º mês, ao 21º dia do mês. Isso significa dizer que nós estamos aqui um mês após a primeira profecia de Ageu. Se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 1, verso 1, você vai ver que o Senhor revela, se dirige ao povo de Israel no primeiro dia do mês, do 6º mês. E agora, no 7º mês, o Senhor mais uma vez levanta o profeta Ageu, um mês depois, para dar aí o segundo oráculo, a segunda profecia, para fortalecer o povo de Israel com a reconstrução do templo. Nós vemos aí também a expressão, e veio a palavra do Senhor. Mais uma vez, nós não sabemos como o profeta Ageu recebeu essa mensagem aqui. Se foi uma visão, se foi um sonho, se foi uma revelação ou algum frenesi espiritual. Mas essa expressão é uma expressão comum nos profetas. E veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Deus se dirigindo diretamente ao profeta. No verso 2, novamente, aparecem os 3 personagens aí envolvidos na narrativa da construção do templo. Zorobabel, o rei vassalo, que eu já expliquei para os irmãos. Josué, o sumo sacerdote. E também a figura do povo. Eu destaco aqui, irmãos, apenas por curiosidade, que há, pelo menos aqui, a presença de 3 ofícios nesse texto: rei, sacerdote e profeta. Um teólogo chamado Van Groningen vai dizer que isso é uma espécie de messianismo abrangente, quando o texto dá luz ou faz referências distantes a um ofício messiânico, porque só Jesus, só o Messias, é rei, sacerdote e profeta. Nessa época aqui, como o Messias ainda não havia aparecido, para a construção do templo, Deus tinha que chamar 3 ofícios distintos: o rei, o sacerdote e o profeta, de maneira distinta. Mas hoje nós temos um que tem sobre ele os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Cristo é rei, sacerdote e profeta. Só ele detém esses 3 ofícios conjuntamente na sua vida. Seguindo a passagem aí no verso 3, nós nos deparamos com a pergunta de Deus: quem viu essa casa na sua primeira glória? O que está acontecendo aqui, irmãos, é que havia alguns exilados que, quando foram enviados para a Babilônia, eles eram crianças. E eles ficaram exilados lá por 70 anos e depois voltaram agora para a terra de Israel. E quando eles viram o assentamento das primeiras construções do templo, conhecido como Templo de Zorobabel, essa segunda casa, o texto diz que eles ficaram muito tristes com isso. Eles ficavam desanimados. O próprio Deus faz a pergunta: quem viu essa casa na sua primeira glória? Essa que vocês estão construindo agora não é nada comparada com a primeira casa. O Templo de Salomão, eu não teria tempo para expor aqui para os irmãos todas as belezas do Templo de Salomão. Eram tantas as majestades que envolviam a construção daquela casa, ao ponto de pessoas peregrinarem. Era uma das maravilhas do mundo antigo. A rainha de Sabá peregrinou para ir conhecer as glórias da casa que Salomão havia construído para Yahvé, para o seu Deus. Era tudo coberto de ouro, o espaço era muito grande, era tudo muito majestoso, muito belo. E o templo de Zorobabel, comparado com o templo de Salomão, ele era significativamente menor, menos pomposo e menos bonito, se é que eu posso chamar assim. Na verdade, eu posso destacar aqui que sempre existem aqueles que são saudosistas, né? Pessoas que viveram outras épocas e quando elas veem as coisas como estão nos dias de hoje, elas falam assim: meu Deus, nada se compara à minha época, na época que eu era jovem, né? Eu estou quase falando isso já. Na época que eu era jovem era tudo melhor, os crentes oravam mais, as pessoas eram mais virtuosas, né? As pessoas eram mais fervorosas, o culto era mais animado. As coisas não são como eram antigamente. Sempre tem aqueles que são mais saudosistas no meio do povo, e era exatamente o que estava acontecendo aqui nessa época. Eles estavam desanimados, dizendo: essa casa nunca
em hipótese nenhuma vai se comparar à casa que nós vimos quando nós éramos crianças, o templo de Salomão. O verso 4 aí indica o que Deus esperava do povo diante desse desafio, ao ver a casa significativamente menor do que o templo de Salomão. E nós poderíamos resumir com a seguinte palavra: esforço. Se eles queriam ver uma casa bonita, se eles queriam ver um templo majestoso, eles teriam que se esforçar. Mais uma vez, quem deveria se esforçar aqui não era apenas, percebam o texto, não era apenas a liderança política e a liderança espiritual de Israel, mas toda a nação deveria se esforçar, trabalhando, arregaçar as mangas e contribuir com a construção do templo, agora aqui, o segundo templo, a segunda casa, o templo de Zorobabel. E veja, irmãos, esse desafio que o povo de Israel está enfrentando são desafios que nós também enfrentamos. Hoje, também existe uma tendência em acreditar que as responsabilidades com o reino de Deus, elas estão apenas sobre os ombros dos líderes. Estão apenas sobre aqueles que são responsáveis. Deus diz: Zorobabel, esforça-te. Josué, sumo sacerdote, esforça-te. Mas ele também diz: esforça-te, todo o povo. Isso significa dizer que os líderes devem se esforçar? Sim. Mas também todo o povo precisa se esforçar. E nós costumamos terceirizar as nossas responsabilidades, sejam elas sociais, ao Estado, e também as nossas responsabilidades espirituais, à igreja. O Estado como portador da espada e a igreja como portadora das chaves do reino. Quando nós vemos um desafio diante de nós, a gente logo fala: mas esse prefeito. Quando a gente vê alguém morando na rua, a gente logo fala: mas cadê o Estado que não faz nada? Quando a gente passa num buraco dirigindo com um carro, a gente logo pensa: cadê a prefeitura que não tapa esse buraco? A gente sempre terceiriza. E não que eles não tenham responsabilidade, mas significa que nós também temos responsabilidade. Quando nós vemos alguma coisa errada na igreja, a gente logo pensa: mas cadê o pastor dessa igreja? Cadê os presbíteros dessa igreja que não fazem nada? Cadê os líderes? Cadê o líder do louvor? Cadê o líder da mocidade? Cadê o líder das irmãs que não fazem nada? Nós costumamos terceirizar responsabilidades que Deus muitas vezes coloca nas nossas mãos. A pergunta para nós é: o quanto nós, você, como indivíduo, como servo de Deus, como ministro de Deus em certa medida, também está se esforçando para contribuir com o crescimento e com a construção, com a edificação da casa de Deus, que é a igreja. Nós não podemos terceirizar. Outra consideração importante nessa primeira parte aqui é a respeito do lugar do esforço pessoal na vida cristã. Há, por causa do nosso pecado, uma tendência em nos apoiar em algo que um teólogo alemão chamado Bonhoeffer diz, ele chama de graça barata. O que é graça barata? É aquela graça que liberta, mas não transforma. É aquela graça que nos dá acesso, pelo menos intelectualmente, à presença de Deus, mas que não muda a vida. Kelson pregou para a gente na sexta-feira aqui no Vida e Redenção, Jesus respondendo à pergunta de um homem, dizendo assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Se eu perguntasse para você, o que eu faço para herdar a vida eterna? Provavelmente você responderia para mim assim: creia. Não é isso? Creia. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, e pequeno e apertado é o caminho do reino de Deus, o caminho da vida eterna. Jesus diz: esforçai-vos. E a palavra no grego para esforçai-vos é agonizomai. É a palavra no grego que deriva a nossa palavra agonia. O esforço na nossa vida cristã, nosso trabalho para Deus, na nossa piedade, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra os principados, potestades, os poderes das trevas, ela deve ser uma força tão grande empreendida por nós, ao ponto de nós agonizarmos. Pense aqui, a palavra traz a ideia de alguém que está no seu último suspiro de vida, agonizando para poder respirar, para sobreviver. Essa é a palavra que define o nosso esforço na vida cristã. E é bem da verdade, irmãos, que nós não fazemos isso. Nós estamos acomodados. A nossa vida cristã, em boa parte, é uma vida vivida de forma passiva. Eu vou para a igreja domingo e vou ver o que o pastor tem a me dizer.
Eu vou para a igreja no domingo e vamos ver como é que vai ser o louvor. A nossa vida cristã é vivida de forma passiva, a gente sempre está pronto a receber, nunca pronto a nos esforçarmos, a darmos tudo de nós, até mais do que temos, para servirmos e contribuirmos com o crescimento do reino de Deus. Você tem cooperado com a liderança da igreja? Você tem pensado na medida do seu esforço, no seu trabalho para Deus? Qual é a medida do seu esforço de maneira semelhante na sua vida espiritual? O quanto você agoniza em oração? O quanto você agoniza nos seus estudos bíblicos? O quanto você se esforça para preservar a unidade da fé, a paz na igreja? O quanto você contribui financeiramente com a igreja? O quanto você contribui nos ministérios da igreja? Qual é a agonia que você tem empreendido para ver depois a glória de Deus brilhar no templo que é a igreja? Qual é o esforço que nós temos empreendido na nossa vida cristã, meus irmãos? A vida cristã não deve ser vivida de maneira passiva. Não espere dos outros o que você não está fazendo. Não espere dos outros o que você não está fazendo. A segunda lição que nós aprendemos aí está apenas no verso 5. E indica que a promessa de Deus implica a companhia divina. Nós vimos que a promessa de Deus não anula o nosso esforço. O fato de Deus ter nos prometido que estaria conosco não anula o fato que nós temos que nos esforçar. Agora vamos ver como a promessa de Deus implica a companhia divina. E nesse segundo momento, está consubstanciado aí, na parte C do verso 4 e no início do verso 5, quando nós vemos assim: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 5. Segundo a palavra que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não tenham medo. O desafio era muito grande. A comparação era muito grande. Como construir um templo semelhante ao templo de Salomão? Mas Deus aqui promete que estaria com o povo. Deus está nesse texto aqui, meus irmãos, garantindo que o êxito no empreendimento estava no fato de que a presença de Deus, isto é, o Espírito Santo, estaria com o povo de Israel. Veja aí o que está escrito na sua Bíblia, em Zacarias capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia aí, em Zacarias capítulo 4, verso 6. E veja o que o profeta Zacarias, que é contemporâneo do profeta Ageu, ensina aí a respeito também da reconstrução do templo. Nós vamos explicar esse texto numa outra ocasião, quando nós chegarmos no profeta Zacarias. Mas por hora, vamos ler o verso 6 do capítulo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se você tiver caneta, grife esse versículo aí, porque a partir de hoje você vai entender qual é o contexto desse versículo. Em que situação essa palavra foi proferida. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o mesmo personagem aqui que Ageu está se dirigindo. Não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo aqui a gente usa para evangelização, né? Ah, você evangelizou, a pessoa não aceitou? Ah, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Não tem nada a ver com isso. O texto aqui está falando sobre a reconstrução do templo. O povo estava achando que poderia construir baseado na sua própria capacidade. E Deus diz: Zorobabel, não é por força nem por violência, não é pelo poder de vocês, não. Vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ter êxito pelo poder do meu Espírito. Essa promessa é gloriosa. Essa é a garantia de que nós vamos ter sucesso quando nós trabalhamos para Deus. E o verso 5, que nós lemos aí, inicia dizendo que a presença do Espírito seria real, por causa da palavra da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Todo o contexto, meus irmãos, se atentem para isso, que nós estamos envolvidos aqui, é um contexto de aliança, um contexto pactual. Deus havia feito promessas ao povo de Israel, uma aliança conhecida como a aliança do Sinai. Aliança que foi feita quando o povo estava peregrinando no deserto. Deus promete a Israel uma terra em que eles teriam descanso e que poderiam adorar a Deus sem incômodo dos seus opressores. E no final do versículo 5,
Nós vemos Deus declarando que seu Espírito estaria no meio do povo. Perceba essa expressão, o meu Espírito está no meio de vós. Quem ficava no meio de vós, no meio do povo, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto? O tabernáculo. Lembra-se disso? O tabernáculo ficava no meio da nação enquanto eles peregrinavam no deserto. Por isso que o Senhor está dizendo, meu Espírito habitará no meio de vós, semelhante à aliança que eu fiz no Sinai. O meu Espírito está no meio de vós. Deus, meus irmãos, e isso aqui é de fato emocionante quando nós pensamos, Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Essa era, inclusive, a conhecida fórmula da aliança, a promessa feita com o povo de Israel. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 29, põe aqui para mim, Glorinha, Êxodo capítulo 29, os versos 45 e verso 46. Êxodo capítulo 29, versos 45 e versos 46. Veja o que diz o texto: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para a aliança do Sinai, nós vemos Deus ordenando que o tabernáculo ficasse exatamente no povo de Israel, simbolizando essa habitação divina. E essa, como eu disse, é a conhecida fórmula da aliança. Vocês não precisam ler aí. Mas Levítico 26 e 12 diz: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Jeremias 31 e 33 diz assim: porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles eu lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 37 e 27, o meu tabernáculo habitará entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bruno, mas isso só está no Antigo Testamento. Veja o que Paulo diz, 2 Coríntios 6 e 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Estes versículos aqui, inclusive no Novo Testamento, reafirmam a aliança contínua e o desejo de Deus de habitar de maneira ativa no meio do seu povo. O livro do Apocalipse diz que ele é aquele que caminha entre os castiçais de ouro. E o apóstolo João diz que os castiçais são as igrejas. Eu não sei se você acredita nisso, mas a minha Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. Ele habita no meio do seu povo. As coisas não são diferentes conosco na nova aliança. Jesus é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Isso está em Mateus 1, 23. João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. João diz que Cristo, a palavra no grego aí, esquinel, ele tabernaculou entre nós, como um verdadeiro templo de Deus. Cristo é a habitação perfeita de toda a glória, de toda a ontos divina, de todo o ser de Deus. E ele habitou e habita entre nós. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 21, verso 3, nós vemos que na nova criação, mais uma vez essa promessa será reafirmada. E habitarei no meio deles. Irmãos, eu não sei se isso atinge o seu coração, mas saber que o desejo de Deus é estar entre nós é glorioso. Deus deseja habitar no meio do seu povo. E o que aprendemos com isso aqui é que, assim como o povo judeu, nós podemos incorrer no erro de acharmos que as coisas podem ser feitas pela nossa capacidade. Nós achamos que nós temos capacidade de realizar coisas espirituais com ferramentas carnais, materiais, capacidade humana.
Muitas igrejas estão se entregando a estratégias de marketing. Algumas chegam a tratar a igreja apenas como uma organização, como se ela fosse uma empresa, em que alguns que dão dízimos mais altos são sócios majoritários. Livros e mais livros têm sido escritos para criar uma mentalidade empreendedora nas pessoas. O que eu posso fazer para atrair pessoas para a minha igreja? Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E é o templo de Deus. E não uma empresa. E não um negócio. O que nós precisamos, como eu disse em outra ocasião, é do Espírito de Deus. Eu posso ser o melhor orador do mundo, mas se o Espírito de Deus não estiver entre nós, eu estou pregando para o vento. Você pode ser o melhor cantor do mundo, mas se o Espírito de Deus não estiver atuando no seu louvor, você está cantando para quem? Mas Bruno, na igreja as coisas são feitas com dinheiro, as coisas são feitas de maneira física e material, sim, mas isso não anula o fato de que isso aqui é o corpo de Cristo, e o que nós precisamos é do poder de Deus. E aí eu vou ser saudosista como o povo de Israel. Irmãos, como falta, a começar de mim, crentes cheios do Espírito Santo para trabalhar no reino de Deus. É por isso que nos mordemos entre nós, como diz o apóstolo Paulo. É por isso que brigamos entre nós. É por isso que estamos desanimados. Acordar domingo de manhã, meu Deus. Acorda a semana inteira para trabalhar. Aí domingo de manhã, vou só à noite. Estou cansado. Um crente cheio do Espírito Santo não pensa assim. Eu vou ler 50 tons de cinza. Crente não lê essas coisas, eu estou só alocubrando aqui, irmãos. Aí lê os 50 tons de cinza. Mas não sabe que está em João 3,16. Eu vou assistir um filme. O filme tem 2 horas. Assiste lá. Não que eu goste, tá? O Senhor dos Anéis. Cada filme tem 3 horas, 3 horas e meia. Assiste que nem pisca, nem dorme. O sermão passou de 20 minutos, está bocejando. Está desanimado, está cansado. Irmãos, isso não é normal. Sinto muito, irmãos. Isso não é normal. Isso não é normal. Nós temos tempo para mexer no Instagram, mas não temos tempo para ler a Bíblia e orar. Nós temos tempo para nos ocuparmos com os nossos afazeres, e falamos sobre coisas, quando você está, perceba a sua vida, avalie a sua vida. Quando você está com as pessoas do seu trabalho, como você fala de tudo. Você fala de tudo, menos de Jesus. Há força, há ânimo, há empenho para tudo que de alguma maneira vai nos beneficiar. Mas quando se trata do reino de Deus, estamos cansados, desanimados, vazios, apáticos. Vivemos uma vida pequena, medíocre. Eu estou falando a começar de mim, irmãos, porque nos falta o Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que é contenda. Isso não é um pedido do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo assim, se for possível para vocês, se vocês quiserem, se vocês estiverem animados, se vocês estiverem aí, uau, legal, hoje é aquele dia, se encham do Espírito Santo. Ele não diz isso. Ele diz, não se embriaguem com vinho, porque essas coisas são mundanas, trazem condenação e contenda, intrigas. Mas, está no imperativo, encham-se, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é do Espírito de Deus. Essa igreja aqui, nós aqui, a nossa comunidade, precisa do Espírito Santo de Deus. Senão nós não vamos ter êxito em nada que fizermos para a glória de Deus, irmãos. Será como dar murro em ponta de faca. Será como andar em círculos no deserto como o povo de Israel. Mas uma igreja vibrante, cheia do Espírito Santo, Satanás tem que sair da frente, irmãos. Porque se ele não sair, a gente vai passar por cima dele. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Então clame ao Senhor, busque a Deus, pedindo a Deus para que Ele nos capacite para trabalharmos na sua obra. Você confia nesse poder? Você crê nesse poder? Você busca esse poder? Eu sei que a minha vida não é exemplo para muitas coisas.
Mas os irmãos sabem que eu gosto de pregar. Sempre gostei de pregar. E sempre fui muito orgulhoso de ser um pregador do Evangelho. Eu nunca falei isso num púlpito, irmãos. Mas um dia, o Senhor me tirou isso. Um dia o Senhor me tirou isso. Eu sempre confiei no conhecimento que eu havia adquirido, nos estudos que eu tive. Sempre confiei na minha capacidade de poder falar publicamente. Eu sempre achava assim, vai dar certo no final. Afinal de contas, eu sou bom no que eu faço. E isso por várias vezes. Por várias vezes. Foi uma justificativa para eu não orar antes de pregar e não estudar antes de pregar. Porque eu pensava, eu vou me virar de um jeito e vai dar certo no final. E sempre dava. Sempre dava. Um dia eu estava sentado no banco e o reverendo, o pastor Gildásio, falou assim, Bruno, vem fazer um momento de liturgia aqui. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. As minhas pernas começaram a tremer. Eu comecei a suar frio. O meu coração começou a palpitar de tal maneira que ele quase saiu pela boca. E eu falei, preciso ir no banheiro. Saí, corri, fui para o banheiro. Lá no banheiro, eu limpava o suor do rosto e falava, Jesus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu concluí, eu estou com medo. Eu estou com medo. E voltei, porque eu tinha que fazer aquilo. Eu podia dizer, pastor, eu vou fugir. Eu já tinha aceitado. E eu voltei. Quando eu voltei, eu peguei o microfone para falar, e as pernas tremendo, e o coração batendo, ao ponto de eu falar assim, irmãos, eu estou passando mal. O pastor perguntou, você quer que outro fale? Eu falei, não, pastor, só um instante. E eu falei. Quando eu desci do púlpito, eu já desci chorando. Sentei. Desde aquele dia, Deus me ensinou, não é por força e nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pobre é o homem que acredita que pode servir a Deus de alguma forma, rejeitando o Espírito de Deus para capacitá-lo para o trabalho. E vou além. Pobre é o homem que faz esse serviço de maneira leviana, em pecado, de maneira ímpia, com as suas mãos sujas. Nós não queremos que o Espírito de Deus muitas vezes nos acompanhe, irmãos, porque as nossas mãos estão sujas. Nós não queremos que o Espírito Santo esteja conosco, porque você sabe que se o Espírito Santo for te acompanhar, você vai ter que abandonar muita coisa. Mas nós não temos opção. Se nós queremos ser bem-sucedidos no trabalho para Deus, o Senhor está prometendo, eis que estou convosco, o meu Espírito precisa habitar no meio de vocês, para que vocês sejam bem-sucedidos. E por fim, irmãos, para concluir, senão prego até meia-noite, a promessa de Deus aí garante também a providência divina, os versos 6 ao verso 9. A partir do verso 6 aí, nós vemos o Senhor garantindo a provisão para o trabalho da reconstrução. O versículo inicia com a expressão, assim diz o Senhor. O objetivo aqui do texto é dar o tom de solenidade àquilo que vai ser dito agora. Parem o que vocês estão fazendo, porque Deus vai falar. Deus está querendo chamar os judeus à atenção. Quem está falando aqui é Yahvé. Assim diz o Senhor. O texto prossegue com a expressão, eu vou fazer tremer, abalar os céus e a terra. Essa expressão aqui, vou fazer tremer, vou fazer abalar, não é aquela música lá, abalou, nem sei, mas... Enfim, vou fazer tremer, vou fazer abalar os céus e a terra. É comum, veja o verso 6, o verso 7, o verso 21, e indica aqui a intensidade do trabalhar de Deus para enviar o necessário para a reconstrução do templo. É como se Deus estivesse dizendo aqui, irmãos, eu vou fazer o impossível, eu vou fazer o possível e o impossível, vou tremer os céus e a terra para suprir as necessidades de vocês, vou dar tudo aquilo que vocês precisam para a reconstrução do templo. O texto continua dizendo aí no verso 7, que as nações seriam aqueles de onde viriam essas provisões. Deus já havia feito isso outras vezes, usando ímpios para enviar as provisões para Israel na reconstrução do templo. Foi assim com Davi. E de fato isso aconteceu em outras ocasiões. E essa expressão que aparece aí, coisas preciosas,
Ou em outras traduções, preste atenção agora, em outras traduções, o desejado de todas as nações, talvez a sua versão corrigido, não sei, diz exatamente isso. O desejado de todas as nações indica aí claramente que Deus enviaria recursos financeiros para manter o trabalho da reconstrução do templo. Com isso, Deus encheria sua casa de glória, diz o texto, não é isso? O verso 7, na parte B, e encherei essa casa de glória. E que no primeiro sentido do texto aí, está se referindo à beleza do templo, à majestade do templo, que seria construída exatamente com esses recursos que Deus usaria povos para enviar. O verso 8 deixa isso bastante claro. Veja o que diz o verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus está falando de dinheiro aqui. Deus está falando de provisão aqui. Eu estou falando isso porque as pessoas normalmente interpretam esse texto dizendo que Jesus é o desejado de todas as nações. Ah, já viu? Até tem música que fala sobre isso, né? O desejado de todas as nações é Jesus. Não, o texto não diz que é Jesus aqui. O texto diz que o desejado das nações é o dinheiro. Né? E na verdade as nações desejam mesmo, né? As nações desejam dinheiro. A igreja do Jaguara não, mas as nações desejam o dinheiro. Em outras traduções, traduzem como coisas preciosas, né, que são os recursos. Deus aí no texto, meus irmãos, no verso seguinte, conclui que a glória do templo de Zorobabel seria, preste atenção, seria maior do que o templo de Salomão. Que interessante, não? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, mesmo o templo de Zorobabel sendo bem menor do que o templo de Salomão. E Deus diz aí nos versos finais que daria paz ao povo, como uma esperança escatológica. O povo de Israel sempre quis estar na sua terra, adorar ao seu Deus no seu templo e ter paz com os povos vizinhos. E o Senhor promete, nesse lugar eu vou dar a paz. E para entendermos esse texto, deixe-me contextualizar aqui. E assim eu já passo para a conclusão. A Bíblia nos ensina claramente, irmãos, que Deus é quem supre as nossas necessidades. Especialmente quando nós estamos diretamente envolvidos no seu trabalho. Veja aí na sua Bíblia o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 19. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 ao verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 19. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja que esse versículo está ligado a recursos financeiros aqui. A gente vê nos adesivos no carro, posso todas as coisas que ele me fortalece, mas as pessoas não contextualizam a passagem. Verso 14: Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabíeis também que, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão vocês somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave de sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aí o verso 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo está exatamente com a mesma mentalidade aqui. Deus é quem supre as nossas necessidades. Claramente nós percebemos aqui que Paulo está falando de uma promessa de provisão. Ele era um homem completamente dedicado ao trabalho e tinha certeza de que Deus cuidaria tanto dos irmãos de Filipe quanto dele. Que Deus não ia deixar faltar nada. Veja o que diz aí, irmãos, Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza,
contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nem nunca jamais te abandonarei. Essa passagem usada aqui pelo autor aos Hebreus, que eu acabei de ler, ela foi dirigida a Josué, quando ele estava liderando o povo de Israel. E se os irmãos, obviamente os irmãos talvez não façam isso, mas a expressão no grego aí, ela enfatiza pelo menos 5 negativas, tratando da impossibilidade de Deus nos abandonar. Uma tradução ideal aqui, uma tradução minha, ficaria mais ou menos assim, ó: não, não te deixarei, não, não, não te abandonarei. Não, não te deixarei, não, não, não te abandonarei. Era comum das línguas antigas eles repetirem palavras para dar ênfase. A possibilidade de Deus nos abandonar no que diz respeito a suprir as nossas necessidades é, como diz um amigo meu, menos zero. Isso nem existe. Zero. Não te deixarei e não te desampararei. É isso que ele está nos ensinando aqui. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 35, que nada nos separará do amor de Cristo. Isaías 49, 15, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus não se esquecerá de vocês, de nós, do povo de Deus. Salmo 37, 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E o que dizer das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, que nós não devemos andar ansiosos acerca daquilo que nós vamos comer, ou que nós vamos vestir, porque o nosso Pai Celeste sabemos que nós precisamos de todas essas coisas. Ele conhece, Ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. E não vai desamparar a nós, homens de pequena fé. Portanto, meus irmãos, tenha confiança na provisão do Senhor. E o autor aqui, concluindo, ainda cita o Salmo 118, verso 6, nos ensinando que o povo eleito do Senhor, assim como o povo de Israel, deve ter ousadia em dizer: o Senhor está comigo, não temerei. Que me pode fazer o homem? Nós não devemos temer, não devemos ter medo, como se alguma coisa fosse nos faltar. Deus está conosco. Nós podemos declarar confiadamente sobre isso. Deixe-me concluir fazendo essa aplicação. Você confia nesse Deus provedor? Como eu disse na última vez que eu preguei no livro do profeta Ageu, nós estamos, lamentavelmente, apegados a uma espécie de pensamento odierno, extremamente egoísta, que tem nos ensinado, irmãos, e eu vou bater nessa tecla aqui, talvez nos próximos 200 sermões, brincadeira, mas nós estamos mal acostumados a priorizarmos a nós mesmos, em detrimento dos outros. Nós sempre pensamos, se eu me dedicar a Deus, absolutamente, quem vai cuidar de mim? Se eu me dedicar aos meus irmãos, se eu priorizar a Deus e a sua obra, quem vai cuidar de mim? Oh, o meu Espírito está no meio de vós, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Não te deixarei e não te desampararei. Uma mãe pode esquecer-se do filho. Isso é bem difícil, mas pode até esquecer. Mas Deus não se esquece do seu povo. Jamais. Isaías chega a dizer, meus irmãos, que o seu nome está escrito nas palmas das mãos dele. Ele lê todo dia lá o seu nome. Ele não vai se esquecer de você. Então Deus nos prometeu que estaria conosco nesse trabalho. É árduo, é difícil, é duro, é cansativo. Eu sei que muitos de nós aqui, eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que estão cansadas. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que estão machucadas.
Eu sei que estou pregando para pessoas aqui que tropeçaram ainda hoje, estão envergonhadas. Talvez você que está me assistindo pela internet ou vai assistir sermão aí, sei lá, quanto tempo depois, talvez você esteja dizendo assim, eu não aguento, não tenho forças. Mas Deus está dizendo, esforça-te, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque eu sou o Senhor e eu estou convosco. Deus está com a igreja do Jaguara. Que Deus nos abençoe.